Semana passada, vários veículos de comunicação se retiraram, não ficam mais ali naquele cercadinho que tem no Palácio da Alvorada. Eles alegaram a falta de segurança aos jornalistas. Enquanto a gente fazia o programa aqui na semana passada falando sobre o João Pedro, menino que foi assassinado numa ação policial aqui no Rio de Janeiro, o George Floyd, também negro, foi assassinado por asfixia por um policial com o joelho, uma das cenas mais terríveis desse ano. Filmado, 8 minutos e meio de uma ação truculenta da polícia. Isso gerou protestos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ontem, torcidas organizadas aqui, lá em São Paulo, enfim, mas pelo Brasil, resolveram protestar contra o genocídio negro e contra a favor da democracia, na verdade, e contra as atitudes autoritárias do Bolsonaro e dos seus seguidores. E a gente vai falar um pouquinho, debater, quando essas vozes são sufocadas, o que acontece? Quando o presidente perde respeito para com a imprensa, o que acontece nesse momento em que se perde a comunicação, em que não há mais diálogo? E eu quero saber, Bial, você, jornalista há apenas 40 anos, essa debandada dos repórteres do Palácio da Alvorada, isso representa, significa o quê em 2020? Era um gesto obrigatório. Aquilo não podia continuar, porque não apenas era dar palco para que o presidente se exibisse para sua claque que ficava ali do lado, e não era perigoso, uma situação muito instável, ameaçadora, que se dava ali na saída do Alvorada, como isso servia de exemplo irradiador para todo o Brasil, para Brasília, para as outras grandes cidades, para todo o território brasileiro. E eu acho mais, assim, acho que foi um gesto importante, tinha que se marcar essa posição, porém eu continuo muito preocupado com a segurança física dos repórteres profissionais da imprensa brasileira, onde estejam, porque o nível de agressividade estimulado pelas autoridades, estimulado pelo presidente, está muito fora de controle. E, às vezes, porque as grandes tragédias não acontecem assim, numa trama grandiloquente, espetacular. São, às vezes, acidentes, incidentes. Quer dizer, quando houve aquele cerco, por exemplo, estou me lembrando aqui, o cerco em 1991, o cerco à Casa Branca, como se chamava o prédio da Federação Russa em Moscou, onde o Yeltsin estava resistindo à junta stalinista que tinha derrubado o Gorbachev. Achavam que ia haver um ataque, que iam morrer centenas de pessoas. Não! Chegou um blindado e os manifestantes jogaram uma bandeira em cima do blindado cujo piloto perdeu a visão e atropelou uma pessoa. Essa morte, esse mártir, acabou com o golpe contra o Gorbachev, trouxe o Gorbachev de volta e o Yeltsin, bom, o resto é história. Quer dizer, às vezes o clima está tão pesado, as coisas estão tão tensas, que às vezes uma bobagem pode desencadear uma tragédia. Eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente perigoso, não estou exagerando. Mas eu, por exemplo, eu não me recordo, eu nasci em 83, não me recordo de ditadura. Mas você que já cobriu guerra, já cobriu, enfim, eventos na ditadura aqui, para mim é muito violento o que acontece, vendo as pessoas partindo para cima de jornalista, de repórter. Isso é mais assustador que o normal, Bial? Você já passou por tanta coisa, esse momento ele é delicado exatamente por quê? O que o diferencia, por exemplo? Na ditadura havia um mínimo de organização, quer dizer, o jornalista podia não apanhar, ele ia preso, eventualmente torturado, morto, mas havia agentes do Estado ou agentes de um Estado paralelo, como depois isso se desenvolveu, que faziam esse trabalho sujo. Agora não, é uma violência anárquica, há uma liderança, sem dúvida, simbólica e inspiradora, que é o presidente. Mas não há uma organização. As organizações que existem são paramilicianas ou milicianas. Então,
é um território muito cinzento aí, portanto, na ditadura havia algo muito claro, tanto que todas as diferenças se uniram para se proteger contra aquele Leviatã, mas hoje as coisas são muito mais confusas, e mesmo as oposições agora estão dando sinais de tentar se unir, com vários manifestos sendo assinados e distribuídos, mas a gente está longe inclusive eu acho que está longe de definir esse governo como uma ditadura. Não, nós ainda vivemos numa democracia, com evidentes desejos de solapar essa democracia por parte de algumas autoridades, mas mesmo isso é confuso, então não tem uma clareza. Onde as coisas não estão visíveis, tudo fica mais tenso e mais perigoso. Eu acho que o atual governo criou assim uma mecânica muito engenhosa de criar na imprensa uma espécie de vilã, né? uma espécie de inimigo que faz com que os apoiadores do presidente sejam, de alguma forma, protegidos da verdade. Porque aí tudo que é crítica vindo da imprensa vira uma espécie de colaboração às teorias paranoicas do presidente, entendeu? Então as críticas ficam impossíveis de entrar no próprio presidente. O que eu acho é que a gente tem que perceber que essa estrutura montada ali, esse curralzinho, né? O Randolph disse muito bem, chamou entrevista com claque, né? Porque é cercada de apoiadores dos mais ferrenhos, sem fornecer segurança, sem fornecer nenhum tipo de estrutura, acabou virando um lugar impossível da imprensa trabalhar. Então eu acho que as pessoas que mais sofrem com isso somos nós mesmos, que ficamos no escuro. Mas isso, para mim, é uma tática. É uma tática. E dizer que ele é louco, que ele briga com a imprensa, esvazia o verdadeiro fato, que é, na minha opinião, que o nosso presidente é um cara que vai para palanque de pessoas que estão gritando contra a democracia. Eu acho que o nosso presidente é irresponsável, é despreparado, e ele usa essa vilanização da imprensa para fazer com que as coisas que ele faz, enfim, duvidosas apareçam. A democracia, ela é um sistema pensado para instaurar na sociedade um diálogo complexo, plural e heterogêneo. Isso é a beleza e a riqueza dela. Ela canaliza diferentes vozes, diferentes interesses de diferentes grupos sociais. Tá? O problema é que isso também é o que a torna um sistema complicado. As coisas andam com muito mais lentidão, com muito mais resistência. Precisamente porque você tem um conjunto muito heterogêneo de interesses. O que acontece? Algumas instituições no Brasil, historicamente, elas funcionam mal. E nas últimas décadas, desde a redemocratização no Brasil, especialmente a relação entre o legislativo e o executivo era ruim. O chamado presidencialismo de coalizão foi mais um presidencialismo de cooptação, né? Onde o governo oferecia cargos aos partidos de natureza mais fisiológica, que exerciam esses cargos muito mais voltados para poder do que para o interesse da população. Ora, o Bolsonaro ele é eleito como a coroação de um movimento antissistêmico contra esse funcionamento das instituições democráticas no Brasil. Então, o que acontece? Daí que vem o problema. O Bolsonaro e os bolsonaristas, eles acreditam que as instituições, os demais poderes, estão impedindo o presidente de fazer o que ele quer e de transformar profundamente o país. Sabe qual é o problema desse raciocínio? É que ele está certo.
As instituições da democracia são desenhadas constitucionalmente para impedir que uma única pessoa, um único poder, faça o que quer. Perfeito. Mas o Bolsonaro... Sendo que é isso. Então, Bial, só para terminar... Eu concordo inteiramente com você, Bial. A gente tá sob gelo finíssimo, precisamente porque as instituições democráticas têm que cumprir o seu papel, que é o de delimitar os demais poderes. Cada poder se equilibra, é o princípio de contrapeso. Então, o princípio tem 3 séculos. Isso vem da obra do Montesquieu. E, por outro lado, o bolsonarismo acha que isso não é o princípio da democracia, isso é uma disfunção da democracia. Então, enquanto permanecer essas duas estruturas, elas vão se chocar sem boa solução à vista. Desculpa, Bial, faz. Não, eu que peço desculpas. Eu só ia complementar dizendo que esse sempre foi o objetivo declarado de Bolsonaro na campanha, objetivo delineado, expresso pelo Olavo de Carvalho, de ruptura com o chamado establishment, que o Olavo de Carvalho se apropriou de uma expressão do Raimundo Fauro e traduziu por estamento burocrático. Quer dizer, é a ruptura, a ideia é levar à ruptura. E como você definiu belamente a democracia, uma das belezas é a sua própria vulnerabilidade. A democracia é vulnerável. Então, nós temos que ficar muito, muito atentos. É difícil acreditar que ontem, gente, tinha uma manifestação pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, bandeiras absolutamente anticonstitucionais, e junto ao presidente, no helicóptero, o ministro da Defesa. É muito grave isso, não pode, isso não pode. Agora, além de tudo isso, Emicida, chegou-se a um ponto em que não dá mais para ficar em casa, a gente tem que sair para protestar, e aí eu vou levar para o caminho do que aconteceu lá nos Estados Unidos e o que aconteceu ontem aqui com as manifestações democráticas, que foi um princípio, me parece, um caminho onde não há volta. Já está no 7º dia de manifestação lá nos Estados Unidos, e as manifestações tomando cada vez um tamanho maior e as pessoas, inclusive, depredando a polícia ativa. Chega uma hora que não dá mais, tem que ir para a rua, não há mais diálogo possível há muito tempo, e agora é um ato, é um símbolo sair para gritar e dizer que chega? Eu acho que a gente vive uma série de situações insustentáveis, né? A gente agora está com um pouco mais de 15 ou 20 minutos de programa, eu não sei, mas olha a quantidade de coisas que a gente elencou e a gente está falando da história recente desse país. Se a gente fosse aprofundar em questões estruturais, tem muito mais morte, muito mais violência, muito mais destruição que está afetando a vida de outras pessoas que estão longe dos meios de comunicação, saca? O que aconteceu desde a semana passada, né, meu? Pensa que semana passada a gente estava aqui falando sobre o quão destruidor de futuro, não só das pessoas pretas, mas do futuro desse país, era viver num lugar onde uma criança de 14 anos que está cumprindo sua quarentena em casa é alvejada por uma bala de um grupo de outras 72 que arrebentaram sua casa, sacou? Eu fiquei pensando aqui antes que eu nem sou o cara mais antigo desse programa, o João tem esse título, sacou? Mas só no tempo que eu tô aqui, quantas crianças pretas foi morta pelo Estado brasileiro? Entendeu? Ágata, Davi, João, semana passada João Pedro, e esses são os casos que a gente vê ganhar visibilidade, mano. Se a gente vai pro norte, se a gente vai pro centro-oeste e pega a situação das tribos indígenas, a gente tem situações mais desesperadoras do que essa que já faz a gente chorar. E sabe o que acontece, mano, com quem mata um inocente desse nesse país? Principalmente quando veste uma farda? Nada, mano. Entendeu? Sacou? Aliás, tem uma outra coisa que eu achei extremamente triste, assim, a gente entrou aqui falando sobre imprensa, mas é muito triste que a imprensa brasileira, quando vai cobrir um caso de racismo internacional, se refira à cor da pele da vítima, se refira a que ele foi assassinado por um policial. Quando a gente trata de caso doméstico, toda essa percepção some. E aí,
se trata esse tipo de assunto como se ele fosse uma grande suposição. E se alguém levanta esse ponto e fala, existe uma situação que estruturalmente assassina pessoas pretas, a gente recebe colunista dizendo que é vitimista, político imbecil reverberando esse mesmo tipo de discurso. Até nisso o viralatismo do Brasil impera, saca, mano? A gente só aceita debater o racismo se a gente for pautado pelos Estados Unidos. O racismo do Brasil, ele pode seguir matando à vontade, nadando de braçada. Eu não tenho mais nem palavra para descrever como é a situação que a gente vive. Eu sou pai de 2 meninas pretas, mano, sacou? E aí eu repito para você, mano, respondendo sua pergunta, o que eu falei quando aconteceu o caso Ágata, que a gente estava gravando um programa também lá aqui em São Paulo. Era para esse país estar pegando fogo mesmo. E o fato dele não estar fala tudo que uma pessoa preta tem que saber sobre ele. A gente tá em solo inimigo, mano. A gente tem que se proteger como a gente puder, porque a gente tá por nossa conta e risco nesse grande projeto assassino de preto que é o Brasil, mano.